pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, é o seguinte, a pré-temporada da NBA terminou nessa última sexta-feira. Na sexta tivemos a última rodada da pré-season e, como não podia faltar, eu irei trazer os vencedores e os perdedores da pré-temporada. Rapaz, quem é que mandou bem, quem é que mandou mal, irei falar sobre os vencedores e perdedores aqui nesse vídeo. Só que é muito importante eu deixar claro uma coisa. As equipes não levam a pré-temporada tão a sério assim. A verdade é essa. Não levam a sério. A pré-temporada serve para os treinadores testarem jogadas diferentes, testarem lineups diferentes. Pré-temporada serve também para os jogadores pegarem ritmo de jogo. Não é uma parada que é levada realmente a sério. Por isso que eu acho até meio injusto você ter um olhar muito crítico assim, sabe, com a pré-temporada. Eu prefiro ter um olhar muito mais otimista do que pessimista durante a pré-temporada. Por isso que aqui teremos muito mais vencedores do que perdedores. Mas muito mais. Eu coloquei aqui, ó, apenas 4 perdedores. E para 2, eu vou passar um pano usando como justificativa a frase: "Ah, mas é pré-temporada, né?". Então, assim, teremos muito mais vencedores do que perdedores, porque eu acho injusto você ter um olhar tão crítico assim, porque as equipes não levam a sério. Não levam a sério, tá bom? Então, dito isso, bora começar os vencedores e perdedores. Começando com os vencedores. Primeiro vencedor, Boston Celtics. O que o Celtics jogou nessa pré-temporada foi coisa linda, hein? Como o ataque funcionou bem. Como os reforços encaixaram. O Drew Holiday, apesar, né, de nos primeiros jogos ter, né, ficado meio perdido ali no ataque, na defesa ele foi muito bem. E na reta final, nos últimos jogos que ele jogou, ele funcionou super bem no ataque. O ataque funcionou bem pra caramba com ele. Drew Holiday, ele já mostrou que vai ter um grande impacto nesse time. E o Kristaps Porzingis, que espetáculo foi o Porzingis. Encaixou logo no primeiro jogo, funcionou super bem. O Porzingis, ele mostrou nessa pré-temporada que ele pode sim e provavelmente vai jogar na 5. Vai jogar como pivô. Toda vez que o Matsula colocou ele na 5, o time funcionou muito bem no lado ofensivo. Porque o Porzingis é um excelente espaçador de quadra. E quando você tem um Porzingis na 5, espaçando a quadra, chutando para 3, atraindo a marcação, você abre um espaço enorme na média e na curta distância. O que é muito bom quando você tem Jaylen Brown e Jason Tatum no time. O Jaylen Brown e o Tatum vão fazer a festa quando o Porzingis estiver espaçando a quadra, porque vai ter muito espaço, cara. Muito espaço. Então, Boston Celtics é um grande vencedor porque os reforços, sabe, encaixaram. Principalmente o Porzingão. Porzingão, como eu gostei de ver o Porzingis. Como eu gostei dessa dinâmica Porzingis, Tatum e Brown. Derrick White também jogou o fino do fino. O fino do fino. Jogou demais o Derrick White. Nossa, cara. Como foi gostoso assistir o Boston Celtics nessa pré-temporada. Outro vencedor, Ausar Thompson. Esse aqui foi um grande vencedor. Esse aqui foi um grande vencedor. A Summer League do Ausar Thompson foi muito boa. Ele já mostrou muita coisa interessante na Summer League. Só que na pré-temporada, ele deixou muito claro que ele tá pronto para ser titular desse Detroit. Inclusive, ele mostrou que ele tem que ser titular. O Monty Williams tem que começar a temporada com o Ausar Thompson como titular. Por quê? Porque ele é um cara que consegue impactar tanto na defesa, com seu atleticismo, com seu timing para roubar a bola, como no ataque.
porque ele é muito veloz na transição, muito agressivo, e em vários jogos nessa pré-temporada, ele teve um bom aproveitamento nos seus arremessos de longa distância. Então, o Ausar Thompson, cara, ele tá pronto para impactar nos dois lados da quadra. Tá pronto. O impacto dele é muito grande e o Pistons tem que começar a temporada com ele no time titular. Grande vencedor. Eu gostei mais de ver o Ausar Thompson nessa pré-temporada do que o Aman Thompson, que na época do draft era considerado melhor do que ele. Então, Ausar Thompson, grande vencedor. Emoni Bates é um grande vencedor. Essa fase de preparação do Emoni Bates foi muito boa. Tanto Summer League como pré-temporada. Na Summer League, ele foi um vencedor da Summer League. Se eu não me engano, nos vencedores e perdedores da Summer League, eu coloquei o Emoni Bates. E na pré-temporada a mesma coisa. Aproveitou todos os minutos que teve. Todos os minutos que teve. O Emoni Bates, ele, em 16 minutos de média, ele teve 12,7 pontos e 51,9% de aproveitamento nos arremessos. O Emoni Bates jogou muito e mostrou que merece ter um espaço na rotação. E se tiver um espaço, ele pode gerar um bom impacto. Porque o banco do Cleveland precisa de volume. Não é um banco que entrega tantos pontos assim. E o Emoni Bates pode ser esse cara. E eu falei isso depois da Summer League e vou falar agora depois da pré-temporada. O Emoni Bates tem uma chance muito grande de ser um dos grandes steals desse draft. Esse draft, ele tá recheado de possíveis steals. Tem o Emoni Bates, tem o Julian Strouter, tem o Cam Whitmore. Então, é um draft recheado de possíveis steals e o Emoni Bates é um deles, cara. Gostei muito da pré-temporada dele. Victor Wembanyama. Não tem jeito, cara. Se tivesse o prêmio de DPOY da pré-temporada, o Wembanyama tinha ganhado. O Wembanyama levava o DPOY da pré-temporada. Que pré-temporada espetacular do Wemby. Eu digo o seguinte. Todas as dúvidas que foram levantadas em relação ao Wembanyama durante a Summer League, essas dúvidas sumiram depois dessa pré-temporada. Não tem como você questionar o impacto e o potencial que o Wembanyama tem depois do que ele fez nessa pré-temporada. Não tem como. Na Summer League, eu até entendi as pessoas levantarem questões sobre o Wemby, porque o primeiro jogo dele na Summer League não foi bom. O segundo foi espetacular, mas o primeiro não foi bom. Então, eu entendi as pessoas duvidarem dele. Agora, depois do que ele fez na pré-temporada, não tem como. O que você vai, sabe, questionar o Wembanyama? Olha o que ele fez contra o Golden State, olha o que ele fez contra Miami. Contra o Warriors, que foi o último jogo dele na Summer League, 19 pontos e 5 blocos. Até me enrolei pra falar. 5 blocos. 5. Uma partida defensiva absurda. Contra Miami, 23 pontos, mostrando uma boa parte do seu arsenal ofensivo e 3 blocos. O que você vai cobrar do Wembanyama depois dessa pré-temporada? Beleza, temos que esperar a temporada regular, quando as equipes levarem a sério realmente. Temporada regular totalmente diferente de pré-temporada, concordo. Mas, olhando para o que ele fez, não tem como você questionar o que ele fez. Ele dominou. Toda vez que ele entrou em quadra, ele dominou. A verdade é essa. Então o Wembanyama sai como um grande vencedor dessa pré-temporada. Outro vencedor, Houston Rockets. Como eu gostei de assistir o Houston Rockets, hein? Como mostrou evolução o Houston. Eu já esperava ver um Houston bem melhor nessa pré-temporada, até porque não tinha como ser pior do que foi a temporada passada, né? Houston, temporada passada, assim, zero competitivo. Zero competitivo. Era um time que não tinha defesa, era um time que não tinha organização no ataque, era um time que dependia das individualidades. Nessa pré-temporada,
Vimos um Houston muito melhor treinado, até porque é Ime Udoka no comando, não é o Silas mais. E um Houston que, cara, mostrou que vai brigar, que vai ser competitivo. Gostei demais da intensidade defensiva do Houston durante toda a temporada, sabe? O time toda hora apertando na marcação, forçando o turnover contra o Pelicans. Foi papo de mais de 20 turnovers forçados. Foi loucura. Defesa agressiva, veloz na transição. Na hora que rouba a bola já sai rápido. E na meia quadra, vimos um Houston sabendo melhor o que fazer. O Houston do Silas, na meia quadra, não sabia o que fazer. Não tinha a jogada desenhada. Nessa pré-temporada, vimos um Houston na meia quadra muito melhor, rodando a bola, criando espaço, buscando um arremesso mais seguro. Né? Não vimos um Houston forçando tanta bola assim, não vimos um Jalen Green toda hora indo para o mano a mano. Não. VanVleet, inclusive, potencializou muito o Jalen Green nessa pré-temporada. Gostei muito do fit dos dois, do encaixe dos dois. O VanVleet deve fazer o Jalen Green ter uma temporada muito melhor. Porque uma coisa é você, no ataque, ter que improvisar toda hora. Outra coisa é você ter alguém para organizar, para passar a bola para você. O Jalen Green, temporada passada, quando ele pegava a bola, ele tinha que improvisar, porque não tinha quem passar a bola para ele. Não tinha. Agora, com o VanVleet, as coisas são diferentes. Jabari jogou muito bem nessa pré-temporada. Foi o cestinha do Houston na pré-temporada. E o Jabari já tinha jogado muito na Summer League. Eu tô muito animado com esse segundo ano do Jabari na NBA. Jogou demais. Jogou demais. Cam Whitmore, Aman Thompson, bem vindo do banco. São dois moleques que devem ter um bom impacto saindo do banco nessa temporada. Eu gostei de tudo que eu vi do Houston. Sinceramente, gostei de tudo que eu vi. Evoluiu em todos os aspectos, o Houston. Em todos os aspectos. É um time muito mais competitivo. É um time muito mais pronto para brigar do que era nos últimos anos. Incrível, incrível a evolução do Houston. Julian Strouter. Esse moleque é um vencedor, hein? Julian Strouter chegou quietinho. Ninguém deu muita bola para ele na época do draft. Ninguém olhou tanto assim para ele. E na pré-temporada, ele basicamente garantiu 18, 19 minutos por jogo. A verdade é essa. Ele garantiu essa minutagem na pré-temporada. Não tem como o Denver começar a temporada sem ter o Julian Strouter como um dos seus principais reservas, porque foram 17,8 pontos na pré-temporada, com 45,2% de aproveitamento nos arremessos. E uma boa entrega na defesa. O Denver deve sentir a falta do Bruce Brown. Vai sentir a falta do Bruce Brown, porque ele foi muito importante na temporada passada. Só que com o Julian Strouter, pode ser que o impacto da saída do Bruce Brown seja um pouquinho menor. Porque esse moleque, ele tem algo diferente. Esse moleque é diferente. Porque não é que o Julian Strouter é aquele jogador que, sabe, depende de um passe para arremessar. Não, ele cria o seu arremesso. Ele não é um simples catch and shooter. Ele é muito bom no catch and shoot. Só que ele não é só isso. Ele cria espaço. Tem um mano a mano até bom. O potencial do Strouter é bem interessante. E na mão do Michael Malone, a tendência é que esse moleque cresça muito. Então, Julian Strouter, grande vencedor. E o Denver é um grande vencedor porque achou o, entre aspas, substituto do Bruce Brown. Porque não é bem um substituto, porque não faz as mesmas coisas, só que ele pode herdar os minutos do Bruce Brown. E pode fazer bom uso desses minutos. Gostei muito do Julian Strouter. Oklahoma City Thunder.
é um grande vencedor. E aí eu quero dar um destaque pro Chet. O Chet Holmgren, ele aproveitou muito bem essa pré-temporada. E aqui falando como torcedor do Thunder, tá? Eu tinha muitas dúvidas em relação ao Chet. Eu tinha muitas dúvidas e muitos medos em relação ao Chet. Muitos medos. Só que depois dessa pré-temporada, eu tô muito, mas assim, muito mais otimista com o Chet do que eu tava antes. Antes eu tava meio pessimista. Agora eu tô muito otimista. Por quê? Porque a entrega dele nessa pré-temporada foi incrível. Foi incrível. Pegando as estatísticas do Chet por 75 posses, ele teve, né, 27,4 pontos, 8,4 rebotes e 3,4 bloqueios. Isso por 75 posses. É muita coisa. O potencial de impacto que o Chet tem é impressionante. E quando a gente olha o jogo dele contra o Wembanyama, não tem como você não ficar impressionado com o Chet. Não tem como, cara. Olha o jogo dele contra o Pistons, onde ele, sim, foi festival de blocks no primeiro tempo. Olha o bloco que ele deu no Jalen Duren, que é um cara muito mais forte, muito mais atlético do que ele. Fora que a dinâmica dele com o Giddey, com o Shai, foi excelente. Eu gostei muito do funcionamento da line-up titular do Oklahoma. Com o Shai, com o Giddey, com o Dort, com o Williams e com o Chet. Adorei essa line-up. Adorei. É óbvio que o Chet, ele vai sofrer quando enfrentar um pivô fortão. Quando ele pegar o Embiid, ele vai sofrer. Ele vai sofrer tanto que, pelo que eu vi do Daigneault nessa pré-temporada, eu acredito que quando rolar esse embate, nem vai ser o Chet que vai ficar no Embiid, vai ser o Jalen Williams, que é bem mais forte do que o Chet. O Chet vai ficar muito mais ali na sobra para buscar um bloco na hora que o Embiid subir. Na marcação corpo a corpo, não vai ser o Chet. Pelo menos é a tendência, né, tendo como base o que eu vi nessa pré-temporada. Então, beleza, ele vai sofrer quando pegar caras mais físicos. Só que o impacto ofensivo do Chet é o que mais me deixa empolgado. É muito recurso. É muito recurso. Um bom drible, um bom drive em direção à cesta. Um cara que lê muito bem os espaços, tem um bom trabalho de pés, arremessa bem pra caramba. E não é que ele arremessa, sabe, somente paradinho, equilibradinho, não. Cria o arremesso, arremessa na transição. E, assim, eu fiquei muito empolgado com o Chet e tô muito esperançoso com essa temporada do Oklahoma. Bem esperançoso mesmo. Phoenix Suns. Tem como, né? O ataque do Phoenix Suns foi encantador nessa pré-temporada, né? Como foi potente esse ataque do Phoenix. Como o Big Three jogou bem. Como jogou bem. Essa primeira amostra do Big Three do Phoenix foi muito boa. Foi uma amostra muito boa do Big Three. Durant, Booker, Bill funcionando bem. Ambos criando bem no mano a mano. O Durant falou uma parada que é real. Não tem como você marcar os três ao mesmo tempo. O Durant falou, beleza, você vai me marcar, vai dobrar em cima de mim? E o Booker? O que você vai fazer com o Booker? Vou marcar o Booker também, beleza. E o Bill? O que você vai fazer com o Bill? Estamos falando de 3 jogadores que no mano a mano, sim, são alguns dos melhores da liga. A eficiência que o Devin Booker teve nessa pré-temporada, na boa, chegou a me assustar. Teve alguns jogos do Phoenix nessa pré-temporada que me deu a impressão de que o Devin Booker simplesmente não conseguia errar um arremesso. E arremessos difíceis. Arremessos difíceis pra caramba. Eu perdi as contas de quantas vezes o Phoenix Suns foi pro intervalo com mais de 70 pontos marcados. Fora os outros jogadores que apareceram. Eric Gordon, Grayson Allen. O Jusuf Nurkic se mostrou muito mais funcional para esse ataque do Phoenix do que o DeAndre Ayton. Porque o Ayton, ele precisava da bola toda hora na mão para poder render. Já o Nurkic,
rende sem a bola. Porque ele é um cara muito bom nas paredes, é um jogador que tem um ótimo handoff, tem um bom passe. Então, e o banco, né? Nasir Little, Watanabe, bem pra caramba. O Goodwin, que promete ser o novo Alex Caruso do Frank Vogel. O ataque do Phoenix, o Phoenix Suns em si, um grande vencedor. Um grande vencedor. E pra fechar os vencedores, pra ir falar sobre os poucos perdedores, Jonathan Kuminga. Tem como, velho, jogou muito Kuminga. Se teve um jogador que aproveitou as oportunidades que teve nessa pré-temporada, foi o Jonathan Kuminga. O Jonathan Kuminga, ele deu o recado dele pro Steve Kerr. O recado foi: eu mereço ter minutos. Esse foi o recado. O Kuminga, na minha opinião, só não foi o melhor jogador do Golden State em um jogo nessa pré-temporada, que foi contra o Kings, onde o Curry foi surreal. Em todos os outros jogos, o Kuminga foi o melhor do Warriors. Foi o melhor. E o que eu mais gostei de ver do Kuminga não foram as dunks, não foram as jogadas explosivas, foi a tomada de decisão do Kuminga. Tomada de decisão dele foi excelente nessa pré-temporada. Arremessou quando tinha que arremessar, passou quando tinha que passar, segurou a bola quando tinha que segurar e soltou a bola rápido quando tinha que fazer. Gostei da defesa do Kuminga, versátil, defendeu da 2 até a 4 nessa pré-temporada. Adorei, uma arma muito poderosa na transição. Kuminga precisa ter mais minutos. Precisa. E o Jackson Davis também mostrou coisa boa, viu? Falando sobre o Golden State rapidinho, Jackson Davis mostrou muita coisa boa. Podziemski, apesar de nos últimos jogos não ter ido tão bem, nos primeiros ele foi bem pra caramba. Quem mais? Gostei da dinâmica do Chris Paul no time. Funcionou. Contra o Kings, ele jogou pra cacete. O que mais eu tenho pra falar sobre esse Golden State? Gary Payton foi bem também na defesa, mas ele é um cara muito consistente, né, o Payton. Então nem me surpreende tanto. E aí é chover no molhado falar do Curry, falar do Wiggins. Clay, meia boca, bem meia boca. Moses Moody aproveitou muito seus minutos. Aproveitou muito bem seus minutos. Muito bem seus minutos. Vamos lá. Já ia me esquecendo. Eu nem coloquei aqui na lista, mas vou colocar aqui agora. O Taurean Prince é um vencedor, tá? O Taurean Prince do Lakers é um vencedor. O Taurean Prince, ele garantiu a sua vaga no time titular na noite de abertura. Na noite de abertura, o Taurean Prince tem que ser titular do Lakers. Toda vez que foi titular, rendeu. Espaçou bem a quadra, defendeu bem, foi bem na transição, fez o ataque fluir. O ataque do Lakers funcionou super bem com o Taurean Prince. Como jogador, eu prefiro o Hashimura. Só que encaixe, parece que o Taurean Prince pode ter um encaixe melhor nesse time titular do que o Hashimura. Pelo menos foi a visão que eu tive. Fechou? Agora, perdedores. Rapidinho, tá? Porque são poucos. Philadelphia é um perdedor por conta da situação do James Harden. Eu falei uma vez e vou falar de novo. O Philadelphia vai se arrepender de não ter resolvido isso antes da abertura do training camp. Tinha que ter resolvido isso antes. Agora, como é que tá a situação? O Clippers não tá mais tão afim e o Harden tá fazendo greve. O Harden não aparece em Filadélfia desde domingo. Desde domingo ele não aparece em Filadélfia. Filadélfia é um perdedor por conta dessa situação. Deixou fazer a bola de neve. Agora vai ter que lidar. Evan Mobley é um perdedor pra mim. Só que aí eu vou já usar como justificativa a frase: é pré-temporada, né? É pré-temporada, né? Mas assim, brincadeiras à parte, Evan Mobley não jogou bem. O que me incomodou muito no Evan Mobley foi a falta de evolução no ataque. Foi algo que eu cobrei dele temporada passada e vou cobrar de novo. Ele precisa melhorar no ataque. Na defesa, é um monstro. É um dos melhores defensores da NBA. Ele já tá nesse patamar. Só que no ataque ele precisa evoluir. O Mobley, nessa pré-temporada, ele não mostrou nada diferente. O espaçamento de quadra dele não melhorou. Ele não tem confiança para arremessar para 3 e precisa ter confiança.
A partir do momento que você joga do lado do Jarrett Allen no garrafão, você precisa espaçar a quadra. Porque senão, no ataque, você é um cara previsível. Você se torna previsível. E o Mobley tá se tornando previsível. Tá fácil marcar o Mobley. Tá muito fácil. Então Evan Mobley é um perdedor porque não mostrou nenhuma evolução no ataque. Nenhuma. A verdade é essa. O Brandon Miller, eu vou colocar como perdedor. Mas eu vou usar como desculpa, como justificativa, a frase: ah, mas é pré-temporada. Porque assim, apesar dele ter tido bons flashes em alguns momentos nessa pré-temporada, ele mostrou, cara, muita inconsistência. Faltou consistência para ele. Em 4 jogos nessa pré-temporada, ele teve um aproveitamento inferior a 35% nos arremessos. Em nenhum jogo, ele teve mais assistências do que turnovers. De novo, é pré-temporada, mas assim, não gostei. Não gostei do Brandon Miller. Não gostei do Brandon Miller na Summer League e não gostei dele na pré-temporada. Não gostei. E pra fechar, a defesa do Kings. Aqui não tem passada de pano não, tá? Defesa do Kings é um horror. Adoro o Mike Brown, adoro o Sacramento, Darren Fox, Sabonis, amo ver esses caras jogar. Keegan Murray, jogadorzaço, só que a defesa do Kings é uma várzea. É uma defesa horrorosa, não para ninguém. Não para ninguém. O Kings tomou mais de 110 pontos em 4 dos 5 jogos nessa pré-temporada. Em 4 dos 5 tomou mais de 110 pontos. Sabe o que faltou pro Kings contra o Golden State, aquele jogaço? Defesa. A defesa não existiu. Esse é o problema, cara. O Kings é um time que depende 100% do ataque. No dia que o ataque não tá tão bem assim, acabou. O Kings não vai ganhar o jogo. Porque não consegue ganhar jogo na defesa. E no playoff, quem ganha é a defesa. Quem ganha é a defesa. E o Kings não tem defesa. Tá muito fácil pontuar em cima dos Sabonis. Já reparou nisso? Como que tá fácil para os caras pontuarem em cima dos Sabonis? Por quê? Porque o Sabonis é uma peneira na defesa. Eu não gosto dos Sabonis na defesa. Não gosto. Os melhores defensores desse Kings são Davion Mitchell e Keegan Murray. E são 2 jovens que estão no começo aí da carreira. Então, assim, a defesa do Kings é horrorosa. É um time muito frágil na defesa. É uma das piores defesas da NBA. É uma das piores defesas. É um dos melhores ataques, mas é uma das piores defesas. E aí, esse penhasco aí que existe entre o ataque e a defesa é um problema e vai ser difícil o Mike Brown resolver, porque não tem peça. Não tem material humano para defender melhor esse Sacramento Kings. É isso, meus amigos. Caramba, quase meia hora de vídeo. Meu Deus do céu. Mas vocês gostam, né? Vocês gostam de um conteúdinho um pouquinho mais longo. Bom, concorda com os vencedores, com os perdedores? Comentário tá aí pra isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe. E se você não quiser perder nenhum jogo dessa temporada, recomendo que você assine o NBA League Pass. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo, tá bom? Então, se você ainda não tem o League Pass, recomendo que você garanta já o seu e recomendo que você assine usando o link que está no primeiro comentário fixado, porque assim você consegue um desconto e um período de teste gratuito. Então, não perca essa oportunidade. E é isso, tá bom? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Tem muita coisa para sair no canal nesse domingão. E a gente se vê. Tamo junto e tchau, tchau.